E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos e eu estou bem, graças a Deus. Meu pedido por vocês é sempre o mesmo, que Deus possa abençoar, proteger e orientar cada um de vocês. Amigos e amigas, hoje no vídeo a gente vai conversar sobre esse campeonato brasileiro que recomeça, essa Copa do Nordeste que tem um jogo decisivo, pode manter o Ceará na competição já indo para as semifinais ou não, e esse recomeço de temporada exatamente por essa partida da quarta-feira que vem contra a equipe do Sport. A gente vai conversar sobre algumas questões que são pouco ditas no dia a dia. Por exemplo, quanto vale a Copa do Nordeste? Você sabe? Quanto é que o Ceará já ganhou? Quanto é que ele pode faturar? Por exemplo, indo a uma final de Copa do Nordeste. A janela de transferências, ela é uma oportunidade, porque o time pode contratar, e assim, se tem lacunas, e tem no elenco do Ceará, o Ceará pode ter jogadores para completar essas lacunas que o clube tem, mas também é um perigo, porque quando há janela de transferências, outros clubes também podem levar jogadores que hoje são titulares na equipe do Ceará. Então, vamos entender o que é que pode vir, mas também com o que o Ceará tem que se preocupar nessa janela nacional de transferências que começa na próxima semana. E falaremos sobre o Dieguinho, concedeu entrevista coletiva, vai falar sobre o pensamento dele, o pensamento do Ceará na Copa do Nordeste e para esse campeonato brasileiro que o Ceará tem pela frente. Só jogou 11, são 38, então tem 27 rodadas a jogar no Brasileirão. Deixe o seu like, ele é sempre muito importante, esse é o nosso pedido, a nossa sugestão. Quem gosta do vídeo, deixa o like, vai lá no legalzinho, no gostei, no like, e agradeço demais, porque é muito positivo para a plataforma, para nós, né, na plataforma, saber que pessoas como você gostam dos nossos vídeos. Então, o seu like é interessantíssimo, muito importante, e eu agradeço demais. Se você ainda não é inscrito no canal, a minha dica é se inscrever. Você vai lá na página principal, aperta no inscreva-se e vai virar um inscrito. Eu agradeço muito a sua inscrição, amigo, amiga, e a partir desse momento você tem, naquele sininho das notificações, a oportunidade de confirmar todas as notificações. Por que todas as notificações? Porque assim, quando tiver vídeo novo, você vai ser notificado pela plataforma. Seja um short, seja um vídeo maior, seja uma coletiva. Então, a minha ideia aqui é que você confirme todas as notificações para estar sempre em dia com os nossos vídeos. E agradeço demais também por ser um dos nossos inscritos no canal. Vamos a uma mensagem de Primos Motopeças e na volta vamos conversar sobre esses assuntos aqui no vídeo. Primos Motopeças, é isso, o seu distribuidor de bons negócios. E vamos pensar aí em Copa do Nordeste, porque é a primeira competição. Primeiro, para vocês entenderem, está bem pertinho mesmo. Tem esse final de semana, os jogadores do Ceará trabalham o final de semana inteiro. Tem treino na segunda, na terça pela manhã e à tarde. O grupo já vai estar indo para Recife. Quarta-feira, o Ceará enfrenta o Sport. Essa partida é válida por uma das quartas de final da Copa do Nordeste. São 4 quartas de final, portanto 8 times na Copa do Nordeste. 4 se classificam, vão para as semifinais. O Ceará disputa uma dessas vagas
diante da equipe do Sport na quarta-feira, 9h30 da noite, na Ilha do Retiro. É um jogo único, não tem jogo da volta, quem vencer classifica, e se der empate, nós teremos pênaltis para definir o classificado para as semifinais da Copa do Nordeste. Olha o que é a situação do Ceará hoje para você entender na Copa do Nordeste. Ela se classificou na terceira posição no Grupo B, enfrenta o segundo colocado do Grupo A, que foi o Sport, é por isso que o Sport é o mandante, joga em casa, joga na Ilha do Retiro. Você sabia quanto o Ceará faturou nessa Copa do Nordeste? É assim, os clubes que estão melhores ranqueados no Nordeste, participantes da Copa do Nordeste, ganham uma fatia maior, ganham uma cota de Grupo A. E esse Grupo A, o Ceará está inserido, 3,5 milhões de reais. Então, para participar da Copa do Nordeste na primeira fase, 3,5 milhões de reais. O Ceará passou para as quartas. Para entrar nas quartas de final, a cota é de 550 mil reais. Então, o Ceará faturou 4,50 milhões até aqui. Se o Ceará passar para as semifinais, ele fatura mais 770 mil reais. Se ele chegar à final sendo vice-campeão, 1,4 milhão. Se ele chegar à final sendo campeão, 2,2 milhões. Portanto, tem muito dinheiro em jogo ainda na Copa do Nordeste e o Ceará pode faturar aí mais de 4 milhões de reais se for o campeão da Copa do Nordeste. Até agora, 4,50 milhões reais o valor do faturamento para o Ceará nesse Nordestão, nessa competição regional. Então, é isso. O jogo contra o Sport vale uma vaga nas semifinais e mais 770 mil reais nos cofres da equipe do Ceará. E claro, chegando nas semifinais, você tem a oportunidade de, em vencendo também, chegar nas finais dessa competição, nas finais da Copa do Nordeste. Será que o Ceará pensa nisso? Vamos lá, torcedor. O que você, torcedor, o que você, torcedora, pensa nisso? Acha que a Copa do Nordeste vai atrapalhar? Se o Ceará passar, tem semifinal. Se ele passar para a final, tem 2 jogos finais. Ou seja, esse jogo contra o Sport vai acontecer de qualquer forma. E podem ter mais 3 jogos. O que é que você pensa disso? Isso é bom o Ceará chegar ou é ruim? Pode tirar um pouco o foco do Ceará. Escreva aí nos seus comentários, porque a sua opinião é muito importante. Assim como é a do Dieguinho. E eu perguntei ao Dieguinho sobre isso. Copa do Nordeste, dá para pensar em chegar lá na frente? Ou você acha, Dieguinho, que pode mudar o foco e tem que pensar só em Campeonato Brasileiro? Vejamos o que é que o Dieguinho me respondeu. Eu acho que dá sim para focarmos nas 2 competições. E a Copa do Nordeste é a competição que nos deixa mais próximo de um título, até porque é uma competição, né, que agora entrou no mata-mata, jogos eliminatórios. Eu creio que dá sim para focar nas 2 competições, né, no Campeonato Brasileiro. Não é nada impossível, né, mas a gente sabe como que é muito difícil. Mas eu creio que no momento em que uma competição estiver atrapalhando a outra, né, a comissão técnica, a diretoria, o pessoal, eles vão estar em alerta, né? E vai nos alertar sobre isso, e vai priorizar uma ou a outra não, mas eu creio que dá sim para poder dividir, porque é uma competição muito importante, como eu disse, nos deixa muito próximo do título, e é um título muito importante que todos nós queremos. Todo jogador, toda a equipe, toda a comissão técnica, a diretoria quer vencer, e nós vamos para a Copa do Nordeste para vencer. Olha, eu concordo com o Dieguinho. Eu acho que a Copa do Nordeste não pode ser jogada assim totalmente fora do contexto. Vamos pensar aqui. Se fosse uma Sul-Americana, se fosse uma Libertadores, o Ceará estava lá dividindo as ações. É claro que essas 2 outras competições são maiores, mas pensando na Copa do Nordeste, é uma oportunidade de título. Pensem bem, o Ceará pode esse ano ser campeão brasileiro? Qual a chance do Ceará nos próximos anos ganhar um título de primeira divisão de campeonato brasileiro? É muito difícil. Mas a Copa do Nordeste é possível. Então, acho que o Ceará, entendo que o Ceará tem condições. Agora, ele precisa fazer as coisas muito bem pensadas. Se for realmente um momento em que vai atrapalhar uma partida no Campeonato Brasileiro, aí não. Porque os 3 pontos no Campeonato Brasileiro, eles são decisivos
da primeira à última rodada. Mas, principalmente nesse momento de retorno, e nos momentos em que vão ter jogos do Campeonato Brasileiro, pertinho da Copa do Nordeste, há sempre um tempo, um hiato, um momento, e dá para jogar as duas competições querendo vencer. Se houver um momento de prioridade, 100% favorável. O Ceará tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. Mas enquanto der, entendo que o Ceará precisa também jogar muito bem essa Copa do Nordeste. E quem sabe o Ceará chegar a mais uma final de Nordestão. E quem sabe garantir mais um título de Copa do Nordeste. Não é impossível e eu estou com o Dieguinho nessa. O Dieguinho, que inclusive contou um pouco da saudade, né? Muito tempo de intertemporada, um tempo aí de férias, e esse período em que há treinos, mas não há jogos, e a saudade de jogar fica no jogador de futebol. A saudade a gente sente sim, porque é diferente, treino para jogo é diferente, o clima é diferente, né? O ritmo é diferente e é aquilo que a gente ama fazer, né? E os treinos têm sido treinos muito bons, né? Intensos, né? A primeira semana ali foi mais um treino de adaptação, né? Como uma pré-temporada, né? A gente tem uma intertemporada, né? Então tem sido treino muito bom, o treinador tem procurado, né, colocar outras coisas que ele pensa que ele não teve como colocar, né, no primeiro semestre, variações e tudo mais. Então tem sido muito proveitoso para a gente, né? Eu tenho certeza que nós vamos voltar muito mais fortes aí para poder conquistar nossos objetivos. Uma saudade que o Dieguinho já começa a matar a partir da quarta-feira, né? O jogo contra o Sport. Depois, domingo seguinte, tem Clássico Rei. Não domingo agora. No próximo domingo tem Clássico Rei. Então, dá para matar essa saudade dos próximos jogos, o Dieguinho. Nós estamos chegando a um momento que é muito legal para vocês, torcedores, para nós que fazemos cobertura, porque envolve informação, envolve notícia, envolve matéria, isso é muito bom. Janela de transferências. Abre no dia 10 de julho e fecha no dia 2 de setembro. Nesse momento, os clubes podem contratar jogadores transferindo-os de outras equipes. E o Ceará está buscando fazer isso também. Mas existe a questão da preocupação. O que é a preocupação? A preocupação é que, do mesmo jeito que você contrata, outros querem contratar. Do mesmo jeito que você olha para os jogadores de outros times, tem outros times olhando para os seus atletas. Inclusive, e perigosamente, de fora do Brasil. O que o Ceará tem que ter receio nessa janela de transferências? É claro, não é bom perder nenhum jogador. Aquele que é vinculado a você e aquele que não é. Mas existe uma diferença. O que é vinculado a você que decide, ou então tem que ser paga a multa. E o Ceará coloca multas altas. Então, se o dinheiro entrar, está na janela e você tem como repor essas peças. Agora, quando não é vinculado a você, fica complicado. Vamos pensar aqui, vinculado ao Ceará. Está muito bem na competição, o próprio Dieguinho, que falou aí com a gente. Se algum time tem interesse no Dieguinho, ele vai ter que pagar um valor alto, o Ceará pega aquele valor e tenta repor no mercado. O Dieguinho vai ter dinheiro para contratar de um outro clube. Não é bom, mas não é completamente um assombro. É um risco, mas dinheiro em caixa lhe dá a condição de contratar um outro jogador. Quando não é essa situação, vamos pensar em outros jogadores já, a coisa fica difícil. Vamos pensar aqui no William Machado. Se será perde o William Machado, hoje titularíssimo da zaga, será fica com dinheiro em caixa e vai em busca da contratação de um outro jogador. Sei lá, pode chegar num time de Série A que tem bons jogadores que não estão jogando, pegar o jogador por empréstimo, com passe fixado, comprar os direitos desse atleta com o valor da venda. Eu estou dizendo uma possibilidade, não há proposta para Dieguinho, não há proposta para o William Machado. Mas quando o jogador é seu, você recebe por isso. Mas quando o jogador não é seu, esse é que é o perigo. É aí que mora o problema. E o Ceará hoje tem jogadores que ele não controla a venda. E esse é o fator complicado. Vamos pensar aqui, olhando para o início ali, para o sistema defensivo. O Ceará tem um Matheus Bahia, que pertence ao Bahia e ele não controla a venda. Se surgir uma grande proposta para o Grupo City, complicação para o Ceará, que vai ter que cobrir essa proposta para ficar com o jogador. O Fabiano, lateral direito, o jogador é da equipe do Moreirense, de Portugal. O Ceará tem um valor que ele
pode fazer a compra dos direitos do atleta. Mas, claro, está esperando o final do ano, onde vem uma bolada de dinheiro por ser o fim ali do ano de contrato com o clube. O que pode fazer? O Ceará vai lá e compra. Se a proposta vier agora nessa janela, o Ceará vai ter que se antecipar e vai ter que comprar os direitos do Fabiano. Uma complicação. Vamos pensar no Pedro Raul. Pedro Raul é do Corinthians. O Corinthians já paga metade, já paga uma parte do salário do jogador, o Ceará paga outra parte. O Ceará está pagando dentro do que ele determinou. O Corinthians com certeza não está feliz em ficar pagando jogadores que não jogam lá. E que estava lá não estava sendo utilizado. Se surgir uma proposta, é óbvio que o Corinthians teria interesse na venda. O Ceará teria o direito de cobrir essa proposta. Olha como é complicada essa situação. Então, esse é o grande risco, é o grande perigo da janela. A janela é ótima porque você busca atletas, mas a janela pode ser péssima porque outros podem estar de olho nos seus jogadores. Em relação a outros atletas, eu já converso com vocês que fica a situação mais difícil. Por exemplo, o Fernando Sobral. O Fernando Sobral, o Ceará tem a obrigação de compra dele ao final do ano, e aí já tem uma coisa enrolada, já tem uma coisa acertada, já tem uma coisa acordada com a equipe do Cuiabá. Sendo assim, não vai ter tanto problema relacionado ao Fernando Sobral. Se vier uma proposta para ele, o Ceará tem um acordo lá com o Cuiabá. Não, segue o acordo, eu não tenho interesse em me desfazer do acordo e vou comprar o Fernando Sobral no final do ano. Com o Galeano, no Rubio Nu, também tem um acordo. O Ceará pagou $230 mil, na época R$1.419.100, e tem a opção de compra. Então, se chegar algo para o Galeano, o Ceará tem o direito de cobrir também essa proposta para ficar com o jogador. Com certeza não será um montante tão alto como, por exemplo, o do Pedro Raul. Então, tem essas questões. Alguns mais simples de resolver, outros mais complicados de resolver. Uma proposta pelo Pedro Raul, você imagina como centroavante, marcando gol na Série A, em quanto giraria essa proposta? Será que teria condição de cobri-la? Fica essa dúvida, fica essa interrogação. Então, esse é o grande perigo da janela, que a gente espera que ela seja longa para que o Ceará busque contratações, mas ela seja curta o suficiente para que não levem nenhum dos atletas que hoje fazem diferença, que são importantes na equipe do Ceará. Bem, propostas reais. O presidente João Paulo Silva esteve no Futebolês, lá na Jangadeiro Band News FM, e ele confirmou que a única proposta real feita foi pelo Atlético Paranaense, pelo Pedro Henrique. Segundo ele, o valor era muito aquém do que o Ceará poderia pensar para repor o Pedro Henrique, e por isso o Ceará não aceitou, porque não quer se desfazer, porque entende que o Pedro Henrique vai ajudar muito. Então, o Pedro Henrique permaneceu na equipe do Ceará. E o Ceará já decidiu em relação às contratações o que é que ele deve fazer. O Ceará vai contratar um volante, um atacante de lado e um centroavante. Lembra que eu contei para vocês há algum tempo atrás sobre essas contratações, que eram um volante, um atacante de lado e talvez um centroavante? Eu perguntei ao presidente sobre isso, ele esteve no Futebolês e eu perguntei para ele, ele disse que não. Agora o Ceará já conseguiu entender no mercado que tem o centroavante que o Ceará quer. Há duas possibilidades no mercado e o Ceará trabalha com essas duas possibilidades. Ou seja, o Ceará vai contratar um volante que joga, um volante de saída de bola, um volante com qualidade técnica, essa é a ideia. Difícil, né? Esse jogador com todos esses predicados. Mas é o que o Ceará quer. E vai contratar um atacante de lado, a ideia é que seja pela direita e de preferência canhoto. Pode não vir canhoto, mas a preferência pela direita e canhoto. Mas que jogue pela direita é o que o Ceará precisa hoje. Então, deve vir esse jogador. E um centroavante para brigar para ser um imediato ao Pedro Raul, mas ao mesmo tempo brigar com ele pela condição de titular. Então é isso que o Ceará busca. Todos nós estamos pensando a mesma coisa. Vocês estão pensando, eu também, certo? Está demorando, né? Porque nos outros times a gente vê que está interessado nesse, está interessado naquele. E o Ceará? Eu também perguntei isso ao presidente nos últimos dias. Tem inclusive um vídeo sobre isso. Vocês vão aí no vídeo em que eu falo dessas contratações e que o Ceará apresentou o seu portal da transparência. Vocês vão lá no vídeo e vão ver que o presidente afirma que não devem demorar as contratações.
A ideia é que os jogadores cheguem já e que, se possível, estejam regularizados já no dia 10. Então, segundo o presidente, essas contratações não devem demorar muito, não. O presidente, inclusive, disse que o Ceará já tem contatos, tanto com o volante, quanto em relação ao atacante de lado, e agora também em relação ao centroavante. Então, as negociações já estão sendo feitas. O que ele quis dizer é que o Ceará está fechando tudo, não deixando nada transparecer para o mercado, mas que está buscando sim esses reforços. Muito legal conversar com todos vocês, amigos e amigas. Eu agradeço demais vocês estarem aqui conosco, mais uma vez nos nossos vídeos. E deixe seu comentário, ele é sempre muito importante. Alguma dúvida, algo que ficou não explicado, algo que você pensa de uma forma diferente de mim, ou do que eu estou dizendo que o Ceará vai fazer, ou do que eu estou dizendo que deve acontecer, algo diferente que você imagina, eu coloco à disposição, certamente irei responder, como eu tenho respondido todos os seus comentários. Está na hora de você deixar o seu like, você ficou até aqui, obviamente gostou do vídeo, eu agradeço demais. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, ele é muito importante para nos dar a condição de crescimento no canal, então deixe o seu like, eu agradeço demais. Você já é inscrito no canal? Eu agradeço a sua inscrição, agradeço fazer parte do nosso canal, mas se você ainda não é inscrito, eu peço que você possa fazer a sua inscrição. Vai lá na página principal, tem inscreva-se. Você clica e se inscreve. Se você tem dificuldade de chegar na página principal, aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro link é da página principal. Você clica e a plataforma já te direciona para a página principal. Você vai lá, inscreva-se, ative o sininho, as notificações, e meu pedido é que você ative todas as notificações. Bom para você, porque quando tiver vídeo novo, você vai ser alertado aqui pela plataforma. Meu agradecimento a todos vocês, que Deus siga protegendo, abençoando e orientando a cada um de vocês, e eu continuo deixando com vocês aquilo que logo no começo aqui do canal nós fizemos como uma espécie de promessa. Se Deus quiser, voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!